Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Samile e se você é novo por aqui, eu quero te convidar a deixar um like, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo e depois assistir vídeos anteriores a esse. Eu creio que vai ser um tempo muito edificante para você. Olha, a gente está num ambiente bem diferente hoje, estou na sala da minha faculdade. Eu queria aproveitar o tempo que eu estou aqui livre e compartilhar com vocês uma experiência que eu tive com o Senhor essa semana. Essa semana eu estava responsável por levar uma palavra para adolescentes. Eu ia falar sobre guardar o coração, sabe? Guardar o coração. Por que é importante a gente guardar o nosso coração? E em dado momento, Deus começou a falar comigo para falar sobre segurança. Eu estava fazendo uma palavra e Deus, não, faça sobre essa palavra, fale sobre essa palavra. E o mais legal é porque antes de ministrar essa palavra, Deus ministrou muito ao meu coração, muito ao meu coração. E o Senhor, Ele me fez refletir sobre que a segurança, ela está totalmente relacionada à paz e à confiança. A Bíblia, ela é cheia de salmos que falam sobre a segurança do Senhor, que Deus, Ele protege aqueles que o temem. Eu acredito que você já tenha ouvido falar de Salmo 91, a pessoa que procura a segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora Todo-Poderoso, poderá dizer a Ele. Salmos 91. Muitas pessoas também colocam esses salmos abertos, né? Abrem a Bíblia no Salmo 91 e colocam às vezes na sala. Enfim. E como a segurança, ela está relacionada à paz e à confiança. Pessoas que se sentem inseguras, elas não sentem tanta paz. E um exemplo assim que muitas pessoas elas passam com a insegurança nas ruas, muitas vezes com os assaltos, tem algumas pessoas que elas não se sentem tão seguras em andar com celulares. Por exemplo, Fortaleza é uma das cidades mais violentas do Brasil, do mundo na verdade. Algumas pessoas elas não se sentem seguras em andar com o celular nas ruas, porque, enfim, tem uma insegurança. Então aquilo acaba, muitas vezes, causando um certo medo, interferindo na paz da pessoa. Tem pessoas também que sabem que existe uma insegurança e que existem riscos quando elas saem de casa, mas elas decidem confiar no Senhor. Mas também isso não significa que elas não vão passar por nada. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que confiam no Senhor. Mas Deus ele me fez ver uma criança com um pai. Uma criança, um bebê ali aprendendo a andar, e era como se a criança estivesse aqui e o pai estivesse aqui. Essa criança, ela tentava chegar até o pai, e o pai chamava a criança, ela estava aprendendo a engatinhar. E aquela criança, ela levantava, ela ia em direção ao pai, mas como as pernas dela não estavam tão rígidas, ela acabava caindo. Aí ela levantava, chorava, mas ela tentava ir em direção ao pai. E o pai falava, filho, vem até mim, filho, eu tô aqui. E começava a chamar a criança. E por mais que a criança se levantasse e ela caísse, havia o pai ali chamando, dando incentivo ali, trazendo a segurança por meio da presença. E o pai, ele tem essa figura, né, de segurança, de refúgio. E Deus ele foi muito claro, ele disse, Samília, eu quero que os meus filhos, eles caminhem na minha direção. E quando eles caírem, quando eles tropeçarem, eu vou estar ali, olhando para eles, estando perto e continuando a caminhar com eles. Eu quero que os meus filhos experimentem a caminhar comigo. Eu fiquei, caramba, muitas vezes a gente está andando na vida e a gente cai, a gente tropeça. A gente não pode deixar ser abalado pelas circunstâncias que acontecem ao nosso redor, porque Deus ele continua ali, ele continua sendo auxílio bem presente, ele continua ali conosco, sabe? É uma promessa, nunca os deixarei, nunca os abandonarei. O próprio Jesus falou, estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Então isso é uma verdade que eu e você precisamos acreditar, sabe? Porque muitas vezes nós acreditamos em muitas mentiras. O inimigo ele lança mentiras e muitas vezes nós desacreditamos, sabe? Acreditamos na mentira de que nós estamos só, de que nós não somos amados, de que os planos, isso aqui nem vai dar certo, é muito grande, por que tentar? Isso é uma mentira. Quando na verdade Deus ele quer que a gente venha experimentar da segurança, do amor e da verdade que Ele diz ao nosso respeito. Deus, após Ele ter mostrado isso,
ele me lembrou daquela experiência que Pedro teve com Jesus, quando os discípulos estavam ali na tempestade, eles veem Jesus andando pelo mar, eles acreditam que aquilo ali é um fantasma. E Pedro diz: se realmente é o Senhor, me chama para andar sobre as águas. E aí Pedro sai, né, do barco, Jesus chama Pedro para caminhar em direção a ele, e Pedro vai. Então, aqui a gente está vendo Pedro indo ao encontro de Jesus. Não é mais uma criança indo em direção ao Pai, aqui já é um homem, uma criança crescida, é um homem indo em direção a Jesus, ao Deus em forma de homem. Então, ele vai em direção ao Senhor, e quando ele percebe a força do vento, a força das águas, ele começa a temer, e ele começa a afundar. Ele tira os olhos da segurança, que é Jesus. Então ele começa a cair, Jesus vai lá e levanta ele e fala: homem de pequena fé, e eles voltam para o barco. Olha isso, quando Pedro ele tira os olhos de Jesus, quando ele tirou os olhos da segurança dele, ele começou a afundar. Então caminhar com Jesus não significa que a gente vai viver isento de problemas, mas caminhar com Jesus é ter a certeza que nós teremos a presença dele, nós teremos a segurança em todas as situações que nós venhamos a viver, sabe? Nas coisas mais simples do dia a dia o Senhor está nos protegendo. A gente não vê, mas Deus, ele nos dá livramentos que muitas vezes nós nem imaginamos, porque o Senhor, ele nos protege. E ele quer que a gente venha deixar de lado o medo e viver uma vida de total dependência, de total paz e confiança nele. A palavra de Deus diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, guardará a nossa mente, porque estamos unidos em Cristo Jesus, sabe? E a confiança no Senhor, de que Ele é bom, de que Ele permanece fiel, o caráter de Deus é imutável, sabe? As estações mudam, os reinos vêm e vão, mas o Senhor permanece o mesmo, o Senhor ele é constante, o caráter dele é imutável. Então que nós possamos vir experimentar essa segurança, sabe? Mais do Senhor, mais do amor, mais daquilo que Ele quer que nós venhamos experimentar ao caminharmos com Ele. Às vezes nós achamos que no barco é mais seguro, porque ali os nossos pés eles estão praticamente, não 100%, mas os nossos pés estão ali até que firmes por cima de uma madeira. Mas o lugar mais seguro é fora do barco. Tem até uma música, acho que é do José Júnior: fora do barco é mais seguro, porque é de lá que vem a sua voz. Então, peça ao Senhor para que Ele venha tirar todo o medo do seu coração, tudo aquilo que te impede de viver a vontade dEle, tudo aquilo que te impede de caminhar com constância, sabe, com fé, com leveza, porque caminhar com Deus é muito leve. Caminhar com o Senhor é muito leve, é prazeroso caminhar com Deus, sabe? É muito bom quando você abre, meu Deus, que barulho, na sala aqui em cima. É muito bom quando você caminha com Deus, quando você vai ter um tempo com Ele, porque Ele sempre se revela a você. E se você tem fome e você buscar, você vai achar, sabe? E é muito bom caminhar com o Senhor, porque Ele fornece uma segurança muito grande. Que nós possamos experimentar essa segurança de uma forma cada vez mais profunda. Na Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Ou seja, no amor perfeito de Deus não tem espaço para o medo, porque o Senhor, Ele é a nossa segurança, sabe? Então que você venha deixar de lado todos os medos que te prendem, todos os medos que te aprisionam, e que você possa viver uma vida livre, uma vida em que você experimenta por completo a bondade, a misericórdia, a liberdade, sabe? Que existe no nome de Jesus. E é isso, que Deus te abençoe.